Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo esse podcast, mas agora a gente está começando mais um episódio do podcast Psil. O tema de hoje é voltado para a comunidade LGBTQIA+, mais especificamente, né, relacionando a psicologia com a transgeneridade. Então, a gente tem convidadas aqui, né, para poder conversar com a gente, né, dialogar sobre essas questões. Então, a gente já tá bem animado. Eu sou o José Ítalo e hoje aqui apresentando esse podcast, eu tô com a minha amiga Tanise. E antes da gente apresentar nossos convidados, a gente vai chamar um pouquinho os feedbacks. No episódio de hoje, a gente tem um convite super especial para fazer para vocês. Nós estamos abrindo um novo processo seletivo para ingresso no PET Psicologia. O processo seletivo vai acontecer agora, nesse semestre, no primeiro semestre, né, de 2021. E as condições para participar são estar matriculado no curso de Psicologia da UNB entre o segundo e o sétimo semestre, possuir o IRA superior a 3,5 e ter a disponibilidade, né, das 20 horas semanais. Se vocês têm interesse em participar do nosso processo, confiram direitinho o edital, ele foi disponibilizado no nosso site, petpsicologiaunb.wordpress. E é isso, a gente está de portas abertas para receber vocês. Esperamos que os nossos ouvintes se tornem futuros petianos e possam continuar trabalhando com a gente e construindo um pet cada vez melhor. E agora, a gente passa para os convidados, Alexei e Ezra. Olá, meu nome é Alexei, eu sou psicólogo formado pela Universidade de Brasília e eu estou aqui a convite da minha amiga Tanise para falar um pouquinho sobre o que a psicologia hoje em dia entende por transgeneridade e o que eu, como pessoa trans, entendo que falta na psicologia sobre esse entendimento. Eu sou o Ezra, eu sou estudante de psicologia da Universidade de Brasília, prestes a me formar, e eu também fui convidado pela Tanise para participar. Eu também sou estudante trans. Eu acho que é importante falar do meu local de falar, né? Eu também sou trans, eu tô aqui. A gente agradece, né, por vocês terem aceitado esse convite, né? Acredito que vai ser um diálogo bem legal, assim, bem interessante. E para começar mesmo, assim, eu acho que a principal pergunta, eu acho que, né, quando a gente vai falar sobre isso, é perguntar sobre o que é ser trans mesmo, assim. Eu acho que para iniciar essa pergunta, ela vem no sentido bom, né? Porque a gente pode entender o que é a transgeneridade, também o que as outras, né, questões de gênero também que estão ali né, acompanhadas no sentido de entender os gêneros, né? Então, o que é ser trans, assim? Olha, em termos de definição, ser trans é não se identificar com o gênero que foi te atribuído ao nascer. Na nossa sociedade, esse gênero significa que se você nasceu com uma vagina, você é socialmente identificado como mulher, e se você nasceu com pênis, você é socialmente identificado como homem. Qualquer pessoa que não se identifique dessa forma pode ser considerada uma pessoa trans. Isso. Eu acho que vale falar também que quando as pessoas falam de ser trans, e aí as pessoas no geral entendem que a gente só tem duas formas, né? Ou você é um homem trans ou você é uma mulher trans. E é além disso, assim. Gênero é uma construção, né? E assim como qualquer outra construção social e cultural, ela está constantemente mudando. Então, hoje em dia a gente tem um vocabulário bem mais amplo do que já existia antigamente, muito embora o termo guarda-chuva que eu vou usar, que é não binariedade, que é isso que Ezra falou, né? De não se identificar como homem ou como mulher, seja não se identificar com nenhum dos dois, ou não exclusivamente com um ou com os dois. Todos esses são termos que hoje em dia a gente coloca no guarda-chuva da não binariedade. Mas diversas culturas e em diversas épocas tiveram termos diferentes e formas diferentes de entender esse mesmo tipo de identidade. Então, apesar dos termos serem novos, essas identidades em si não são novas. Elas sempre estiveram aí, realmente. Assim, acho que também tem essa questão, né, de perguntar também sobre como se sabe que se é trans, né? Porque, assim, ao longo da minha vivência, né, com pessoas trans, eu vejo muitos
muitas formas diferentes de viver o gênero, né? E eu fico me perguntando, assim, sobre isso, né? Tipo, como a gente começa a se questionar sobre isso, sabe? Como assim? Como a gente começa a se questionar sobre gênero, sobre o nosso gênero, sobre o que a gente realmente é? Olha, essa é uma pergunta complexa e então a resposta também vai ser complexa. Eu acho que no final das contas isso vai ser uma coisa muito individual. Cada pessoa vai ter a sua trajetória de entender como se identifica e como se expressa no mundo, e essa é uma trajetória que está em constante mudança, né? Ou pelo menos espera-se que esteja, até que a gente está sempre envelhecendo e aprendendo coisas novas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Mas eu acho que é importante talvez seja interessante levantar a questão de por que apenas pessoas trans deveriam questionar o gênero. Ou então, por que questionar o gênero precisa ser necessariamente uma coisa reservada a pessoas trans, sabe? Eu acho que existe muito essa concepção ainda de que uma pessoa trans é aquela pessoa que desde criança já não se conformava com o gênero que foi atribuído a ela, ou então que desde criança já sabia, então tem uma certeza muito bem delimitada do que é, não se enquadra de jeito nenhum em estereótipos de gênero. Isso, na verdade, não é a realidade da maior parte das pessoas trans. Grande parte das pessoas trans só vai se entender como trans já na idade da adolescência ou idade adulta. E muitas vezes as coisas que a gente passa a entender como trans são coisas que a gente só percebe em retrospecto. Então, falando da minha história pessoal, por exemplo, tem muitas coisas que hoje em dia eu consigo olhar para trás na minha existência, na minha vida e falar, nossa, essas coisas que eu sentia, então esses desconfortos com o meu corpo que eu experienciava, hoje em dia eu sou capaz de dar nome a isso como disforia, por exemplo. Mas não é uma coisa que eu consegui fazer de cara, não foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Foi uma coisa que veio sendo construída, inclusive, bem depois de eu já ter me entendido como trans e depois mesmo de eu já ter até começado terapia hormonal. Tem muitas coisas que eu só fui entender como disforia no meu corpo depois que eu já tinha visto ele mudando. De olhar e falar, nossa, essa parte do meu corpo que antes eu detestava, hoje em dia eu adoro, porque hoje em dia ela tem formas que são diferentes por causa da ação dos hormônios, né? Então, acho que essa descoberta vai ser muito individual de cada pessoa, mas o importante é a gente sempre estar aberto a se questionar e a tentar entender gênero como essa coisa que é construída e não uma coisa que é marcada em pedra, mas como uma coisa que pode estar sempre mudando mesmo. Sim, e outra coisa importante, assim, é que você não precisa necessariamente sentir disforia para ser trans, você não precisa odiar o seu corpo, que é um discurso muito vendido, assim, e que é um discurso muito problemático também, de, tipo assim, nossa, você só é trans se você odeia o seu corpo e você não consegue olhar para ele, né? Sim, com certeza. Isso é muito, na verdade, um discurso que, ao meu ver, assim, é um discurso de pessoas cis para pessoas cis. Para quem esteja ouvindo, caso não saiba, a pessoa cis é uma pessoa que não é trans. Então, isso é um discurso muito repetido, né, entre pessoas cis, e é um discurso que é feito, na verdade, para propagar essa ideia mesmo de pessoas trans como uma história de sofrimento e como uma forma de colocar uma empatia nesse lugar, de tipo assim, por exemplo, todos os filmes que existem famosos que são sobre histórias de pessoas trans, são sobre histórias de pessoas trans sofrendo pra caramba e, sabe, precisando, passando por jornadas extremamente autodestrutivas em torno de odiar o próprio corpo, querer se transformar de uma forma que às vezes vai ser super agressiva pra si mesmo, inclusive. Isso não precisa ser verdade, não precisa ser dessa forma. Existem muitas formas de ser trans e existem muitas formas de ser trans e estar bem com isso, assim. Eu pessoalmente não tenho problema nenhum em ser trans, eu não gostaria de deixar de ser trans se eu tivesse essa opção. Eu gostaria que as pessoas não fossem transfóbicas. Mas eu, assim, tô super em paz com o meu gênero. Isso também que você falou sobre a disforia, né, como um discurso cis, né, para pessoas trans, me remete também muito uma questão, assim, patologizante, né, que a transgeneridade, ela tem no contexto atual, né, que foi também dentro da nossa sociedade, né, eurocentrada, né, cis heteronormativa. Sim. O próprio conceito de uma identidade de gênero binária e que, né, homem e mulher, e que se constitui com a binaridade de opostos, na verdade é uma concepção de gênero que vem da eugenia, especificamente. Ela tá, se você for procurar historicamente,
esses construtos, eles estão intrinsecamente conectados. Toda a sociedade que tem uma divisão muito estabelecida de forma agressiva, porque é agressiva, né? Você ser trans é contracultural em todas as formas possíveis. É extremamente relacionado a questões de eugenia mesmo, de questões raciais também. Os termos mesmo, macho e fêmea, para seres humanos, são termos que estão relacionados ao contexto da escravidão. Então, é uma forma bem... Não tem como a gente falar de transgeneridade de gênero sem falar sobre toda a desigualdade social que permeia a nossa cultura mesmo. Nossa, muito obrigada. Agora, eu gostaria também, assim, de focar, acho que numa parte, né, que a gente ainda não falou, porque a gente vem falando, né, muito sobre... perguntar pra vocês, né, sobre o que é ser trans, mas acho que a gente também tem que perguntar o que é ser cis. E, assim, né, partindo de uma posição, né, em que cis o tempo todo tenta dizer para as pessoas trans o que trans é, eu acho que também é válido a gente, né, como pessoas cis, ouvirem de vocês o que é ser cis, né? Eu não sei se vocês gostariam desse espaço, mas eu acho que seria muito interessante, pra mim, pelo menos. Cara, que pergunta difícil. Pode falar, Ezra. Primeiro eu preciso falar que ser cis é, tipo, ter um privilégio muito grande e que as pessoas cis deviam parar pra pensar nisso, sabe? Que elas têm um privilégio muito grande, assim. Principalmente se for uma pessoa cis, branca e um homem, sabe? Então, assim, acho que primeiro é isso, assim, parar pra pensar nos privilégios que elas têm. Sim, isso com certeza é bem importante. Eu acho que, se eu falar sobre cisgeneridade, eu vou falar, acima de tudo, sobre imposição cultural. Acho que ser cis é acatar e se identificar com uma norma social mesmo. E o que isso vai significar para cada pessoa, né, pode variar, mas o que significa para a palavra cis e para, por assim dizer, comunidade cis, se é que se pode colocar nesses termos, seria isso que o Ezra falou mesmo, de um lugar de privilégio no qual você assume 1 milhão de coisas sobre a sua identidade e sobre a identidade das pessoas que te cercam, baseado em atributos físicos e biológicos delas sobre as quais elas não têm controle. Ou de acordo com o que você percebe esses atributos. Então, a cisnorma, como a gente chama, né, que é essa normatividade cisgênero que existe no mundo, é basicamente você estar constantemente assumindo papéis pelas pessoas baseado na aparência física delas. O que, de novo, é a base de praticamente, né, diversos tipos de preconceito. Então, acho que, acima de tudo, ser cis é não questionar isso, é se estar num lugar de conforto, no qual você não questiona isso nem sobre a sua existência, nem sobre a existência das pessoas. Então, acho que se as pessoas cis forem se perguntar o que é ser cis, elas talvez devessem começar se perguntando por aí. Por que eu acho normal determinar todo um funcionamento individual e social baseado em atributos fisiológicos que a gente hoje em dia já sabe que cientificamente não estão correlacionados de fato a comportamento. Não é a parte, né, biológica que está relacionada a comportamentos, e sim a parte social. Então por que eu ainda atribuo isso ao biológico? Faz todo sentido. Certo, então, obrigado. Assim, vocês, né, como pessoas trans e também da própria área da psicologia, como que é para vocês, né, como vocês percebem que é o atendimento, né, direcionado a pessoas trans no próprio contexto profissional? Nossa, eu tenho tantas histórias de terror pra contar. Compartilha. Cara, a primeira vez que eu falei pra uma psicóloga que eu acreditava, né, na época eu tava ainda, não tinha começado a transição, eu tava pensando em transicionar. Mas assim, quando a gente fala transição é um termo muito complicado, né? Ele reforça muito esse estereótipo binário, etc. É um termo que eu uso pra ficar mais palatável, mas que eu, na verdade, não gosto muito. Mas quando eu tava pensando em começar a fazer uma terapia hormonal, eu cheguei pra minha terapeuta, que era uma terapeuta que eu já estava sendo atendido há mais de 2 anos, quase 3 anos na época, e expliquei pra ela e tal, e falei que eu me identifico com uma pessoa não binária, não me identifico nem como homem, nem como mulher. E a primeira coisa que ela me perguntou foi se eu já tinha feito exames pra verificar se eu era intersexo. O quê? Sim. É um nível muito extremo, assim, de falta de informação. E aí depois, quando eu tentei questionar isso com ela, né, numa sessão seguinte, levei esse incômodo, eu falei, olha, né, não gostei de como isso foi colocado, achei que isso vem de muitos estereótipos. Ela me falou, não, eu
não estou me baseando em estereótipos, porque eu já atendi uma criança que desde criança sabia que era trans, então ela era trans. Você, eu acho que você está se precipitando. Eu nunca mais voltei, obviamente. Eu terminei ali essa, né, sessão e nunca mais voltei a falar com ela. Isso é a minha experiência, mas assim, eu conheço diversas pessoas trans que tiveram experiências muito ruins, muito patologizantes com psicólogos. Uma experiência, por exemplo, que já compartilharam comigo de terapias em grupo com pessoas trans que existem aqui em Brasília, em órgãos públicos, inclusive, foi de que o psicólogo estava entrevistando as pessoas em grupo, uma primeira entrevista, ele estava conhecendo as pessoas, ele começou a perguntar para cada um, pro grupo, quem e quantas vezes e como eles tinham tentado cometer suicídio. Porque uma das principais características que é determinada ainda no diagnóstico de transgeneridade é tentativa de suicídio, a ideação suicida. Então, as pessoas colocam isso como de uma forma tão patologizada que não é questionado o quanto a sociedade faz com que as pessoas trans se sintam tão deslocadas que elas não conseguem ver uma alternativa que não o suicídio. Não, eles colocam como se uma característica de ser trans fosse querer se matar. O que, né, é extremamente violento, assim. Sim. Gente, isso. Muito. Esse estereótipo, assim, de tipo, nossa, trans sofredores, foi uma coisa que me fez sofrer muito, assim, quando eu tava me descobrindo, eu fiquei em negação, assim, por conta disso, né? Por causa Sim, com medo de, nossa, eu nunca vou poder ser feliz se eu transicionar, ninguém nunca vai me amar, ninguém nunca vai me respeitar. Isso são coisas que todos nós, eu acho que passamos na nossa cabeça e que, cara, acho que se eu pudesse falar pra todas as pessoas que estão se questionando no mundo, assim, segurar a mãozinha e falar, vai, isso não é verdade. Você vai encontrar pessoas maravilhosas, sabe? Existem muitas... Cerque-se de pessoas trans, se possível. Se é uma pessoa trans, cerque-se de pessoas trans. Se você é uma pessoa cis, também cerque-se de pessoas trans. Porque é assim... Exatamente, estando vivenciando na sua vida, no seu cotidiano, diversas experiências diferentes e descobrindo que pessoas trans existem de todas as formas possíveis, assim como pessoas trans. Nós não somos alienígenas, nós somos pessoas como quaisquer outras, com toda a diversidade de problemas e de felicidades, então... Exatamente. Eu tenho a impressão, assim, de que as pessoas, elas se formam na psicologia e elas saem da faculdade, né, da universidade, com uma formação tão básica quando quando não é inexistente, né, sobre gênero, assim. E a formação de gênero que tem é uma formação muito cisnormativa e que, no fundo, não ajuda muito, assim, quando os psicólogos vão atender pessoas trans. Sim. Com certeza. Na verdade, agora que vocês falaram, né, sobre isso, eu realmente fico pensando assim, não tive nenhuma matéria, eu também já tô pra formar, né, só faltam uns estágios finais, né, na psicologia, e eu realmente nunca tive nenhuma matéria que abordasse sobre transgeneridade de alguma forma, assim, diretamente, né. Também, na verdade, assim, a gente não tem muitas matérias na psicologia, né, elas não abordam um monte de coisa, né, principalmente não tem uma matéria específica sobre racismo, né, e sobre como atender pessoas negras dentro da profissão psicólogo. E isso eu tô falando não só no ambiente clínico, né, mas em tudo. Então também não temos nenhuma matéria também sobre pessoas LGBTQIA+. Então a gente sempre tem que estudar isso por fora, né, de alguma forma. E eu fico também me questionando, assim, né, sobre isso, né, tipo, sobre o mínimo, né, a gente não tem o mínimo pra atender pessoas trans, assim, quem é pessoa cis. Eu fico me perguntando também sobre essa questão da postura ética, né, terapêutica. Tipo, tem alguma coisa que a gente possa fazer, além de se cercar, né, de pessoas trans e, assim, dentro da própria universidade mesmo, assim, que vocês pensam que pode ser uma alternativa? Ou vocês nunca pensaram sobre isso? Não sei. Eu acho que tá consumindo conteúdo de pessoas trans, tanto pessoas que falam especificamente sobre transgeneridade, quanto pessoas que só, né, são trans e falam sobre outros assuntos diversos, mas só isso mesmo, normalizar a existência de pessoas trans na sua vida. E, de novo, eu acho que sempre volta para aquele ponto de estar constantemente se questionando o quanto eu assumo sobre as pessoas baseado em estereótipos de gênero. E quanto esses estereótipos de gênero não são, na verdade, genocentrados, né? Não são centrados em genitálias, assim. Então, acho que é mais esse tipo de logística mesmo e as diversas ramificações que isso vai ter, né? Que nunca acabam. Com certeza. Pensando nisso, então, eu acho que seria bacana, né, a gente também falar um pouco sobre como
né, a formação no Brasil, a gente percebe que a formação de psicologia no Brasil, ela é muito escassa, né, sobre essas questões de diversidade, de gênero, né, de raça também. Como que vocês acham que o psicólogo, né, o psicólogo formado já e não teve nenhum acesso a conteúdos, né, a matérias, né, voltadas para isso, como que ele pode lidar, né, com um paciente assim que é trans, né, que é totalmente fora da sua realidade, porque não foi, acabou não refletindo sobre isso durante a formação, né, nunca esteve próximo de pessoas trans. Como é que esse psicólogo, essa psicóloga, o que precisa fazer, sabe, ali, quando tá na clínica diante desse paciente? Olha, eu acho que, né, enquanto psicólogos, a gente tem, como qualquer profissão, que tá sempre se atualizando. E hoje em dia já existe, embora nem de longe com a abundância que eu gostaria que tivesse, mas estamos caminhando para lá. Mas existe sim muito conteúdo, inclusive científico, de psicologia produzido por pessoas trans. Então acho que uma das primeiras coisas seria buscar esse tipo de conteúdo, buscar artigos científicos, buscar livros escritos por pessoas trans. E, em segundo lugar, ter a humildade mesmo de poder sair desse lugar de suposto saber com seu paciente que estiver questionando ou que já saiba que é trans e falar mesmo, olha, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu gostaria muito de aprender com você. E, tipo assim, pedir pra pessoa que tipo de conteúdo, porque acho que toda pessoa trans, quando tá se questionando, passa muito tempo, sabe, assistindo vídeos de transição, pessoas falando sobre ser trans. Acho que todo mundo é uma experiência quase universal, assim, de outras pessoas trans. Você buscar experiências com as quais você possa se identificar, né? Então pedir isso do paciente também, poder ficar lá e falar, olha, onde você tem buscado esses conteúdos, como eu posso buscar esses conteúdos, sair um pouquinho mesmo desse lugar de suposto saber e saber que isso não te necessariamente torna um profissional pior. É muito melhor, na verdade, fazer isso do que cometer gafes, como as que a gente falou já, né? Com certeza. E falando de experiência pessoal agora, se você não, né, se você nunca teve nenhum contato e você diz que você vai procurar saber e ler, você, psicólogo, por favor, faça isso, porque quem tá sendo atendido sabe se você procurou ou não, porque eu já tive, né, essa experiência com um terapeuta, o terapeuta não ter nenhuma experiência e me falar logo de início que não tinha experiência, e aí um tempo depois, em outra sessão, eu percebi que ela não tinha procurado e que ela não fazia ideia do que ela tava falando, né, complicado. Sim, com certeza. E isso não só, né, acho que uma coisa que todo mundo também trans passa como experiência universal é muitas vezes nosso círculo de amizades chega pra você e fala, nossa, eu não entendo nada, eu quero entender, me explica. Eu entendo que isso vem de um lugar, de uma postura aberta, uma postura legal, de realmente querer, né, respeitar a sua amiga que tá passando por esse processo de mudança e tentar você também mudar o que você precisa pra entender isso melhor. Porém, gente, não façam seus amigos trans de professores, sabe? Pra você é só uma pessoa que tá vindo perguntar aquilo pra aquela pessoa. Falar, me explica o que é ser trans, me explica a questão dos pronomes. Pra aquela pessoa é todo mundo ao redor dela, constantemente. É muito cansativo. Às vezes a gente só quer tomar um café ou ir pro bar sem ter que falar sobre ser trans, sabe? A gente só quer ser uma pessoa a mais naquele momento. Então, você tem uma pessoa no seu círculo social que é trans, vai atrás de conteúdo por conta própria. YouTube tem várias pessoas trans produzindo conteúdo, Twitter, Instagram. Lembre-se também que, né, nenhuma pessoa trans é detentora da realidade. Busque opiniões diferentes, de pontos de vista diferentes, porque pessoas trans, né, como eu falei antes, tem uma variedade de pessoas trans, como tem de qualquer outro tipo de pessoa. Então, diferentes perspectivas também vão adicionar pra você, com certeza. Nossa, e então falando... Tem algum artista, alguma blogueira, ou sei lá, tipo, alguma pessoa, assim, que vocês seguem muito, que vocês gostariam de indicar, assim, tipo, para as pessoas procurarem nas redes sociais também? Porque eu tenho várias, assim, tipo, eu sigo várias pessoas, eu gostaria de indicar também, mas se vocês quiserem fazer a indicação de vocês, eu acho que esse é um bom momento também. Olha, eu sou low profile nas redes sociais, eu não uso muitas redes, então eu não vou ter uma diversidade tão grande para apontar de pessoas específicas, assim, né? Mas eu acho que no YouTube eu recomendo muitos vídeos da ContraPoints. Eles, apesar de serem em inglês, quase todos eu acredito que tem legenda em português, porque ela é uma blogueira muito famosa, né? Ela é uma mulher trans de um recorte muito específico, né? Ela é uma mulher trans branca, estadunidense, a realidade dela é um tanto distinta da nossa, mas ela tem um conteúdo muito didático
e muito bem embasado cientificamente, assim, porque ela se propõe a falar. Eu acho que os vídeos dela são muito dinâmicos de se assistir também, pra quem, como eu, não tem muita paciência de ficar assistindo vídeo no YouTube. Ela faz todo um teatrinho, eles são muito bem elaborados, então é um conteúdo que eu sugiro bastante. E acho que no Twitter, em específico, tem a Alina D'Urso, que é uma travesti, né, que fala especificamente sobre isso bastante também. Tem a Brenda Safra, que também é uma mulher trans e que tá sempre comentando sobre. Não sei quem mais, se quiserem sugerir. Eu não consigo pensar em ninguém no momento, assim, que fala sobre ser trans especificamente. Eu sigo várias pessoas, mas, assim, a maioria delas não fala especificamente sobre isso, assim. Eu sigo uma galera que é tipo, fotógrafa, que fotografa e tem um pouco desse recorte, né, de ser trans, então aparece algumas coisas nas fotos, mas é isso, assim, não especificamente falando sobre ser trans, assim, se você quer aprender sobre isso, eu acho que esses não seriam os canais, assim. Tem sempre hashtag também, né? Você pode pesquisar pela hashtag trans, então artistas trans, sei lá, tatuadores trans, psicólogos trans, sabe? Procurar esse tipo de hashtag pode ser uma forma legal de encontrar esse conteúdo. Sim, com certeza. Com certeza. E eu acho assim, na verdade, assim, mesmo que não existam, né, a gente não saiba, assim, de pessoas trans que falem especificamente sobre ser trans, eu acho que é sempre válido, né, a gente procurar artistas que sejam trans e consumir o conteúdo dessas pessoas também, né, escritores, né, músicos. Sim, com certeza. Como, por exemplo, a própria Mel, que é a cantora da banda UOL, né, super famosa, vocalista, assim, perfeita, ela é uma mulher trans. Temos também a Urias, isso. Urias, nossa, sim, perfeita, maravilhosa. Enfim, de escritores, assim, eu também conheço alguns, né, muito poucos, assim, não são famosos, são bem independentes ainda, mas eu posso deixar os links deles na descrição para as pessoas darem uma olhada depois, né, que é o Jasper e o Ariel. E é isso, assim, né, procurem sempre diversificar, né, as pessoas que a gente consome, né, de verdade, porque hoje em dia a gente consome pessoas, né, a gente não consome só conteúdo, a gente consome também pessoas. Sim, com certeza. Falando ainda das recomendações, eu acho que uma recomendação que vale muito é as Bahias, que era as Bahias e a Cozinha Mineira, e agora é só as Bahias. Que tem umas, né, música brasileira, e elas têm umas músicas que falam muito, assim, sobre a vivência trans, assim. Se você parar pra prestar atenção, tem muita coisa. Então, assim, se você quer conhecer também e prestigiar esses artistas incríveis, elas são uma boa dica. Sim, com certeza. Outra coisa que eu ia falar é sobre essa questão, né, de, como você falou, de consumir pessoas e conteúdos e de ter pessoas trans na sua convivência. Uma coisa que eu ouvi muito de pessoas cis quando eu me assumi publicamente como trans, comecei a fazer terapia hormonal, e etc., transicionar socialmente, assim, foi que muitas pessoas falavam, no meu círculo social não tem pessoas trans, assim, tipo, só porque, como se fosse uma ocorrência mágica, uma coincidência, assim, não existem no nenhum círculo social meu pessoas trans. E eu me perguntava para essas pessoas sempre, por que não existem? Será que é realmente uma coincidência? Será que os espaços que você frequenta são espaços que fazem as pessoas trans se sentir confortáveis? Se uma pessoa trans sentasse com você na sua mesa de bar com as suas amizades, essa pessoa ia se sentir confortável? Ou será que ela ia estar constantemente ouvindo piadinhas ou ouvindo comentários que são cisnormativos ou que são transfóbicos? Então, estar atento a esse tipo de coisa também é muito importante para tornar os espaços mais aceitáveis para a gente poder existir também. Muito importante. Eu acho que a gente já tá chegando no momento, assim, de finalização, né? Pelo menos do que a gente tinha preparado, né? Pra poder perguntar, né? Colocar como discussão. E aí, meio que pra já dar segmento pra finalizar, tem alguma coisa que vocês acham necessário de falar mesmo sobre qualquer assunto de hoje mesmo, assim, que a gente não perguntou, ou mesmo para retomar e deixar mais, né, nítido, que isso é muito importante de levar em conta? Tem alguma questão? Vocês tinham pedido pra gente falar sobre essa questão dos pronomes, né, de linguagem neutra. Vocês se sentem confortáveis para falar? Pra mim é bem tranquilo. Mas eu acho que seria legal a Ezra falar, porque eu palestrei demais, né?
Eu não sei, talvez por conta do meio de onde eu tô, é aceito, assim, é tipo, tá, pronome neutro existe, é isso, pronto, sigamos com as nossas vidas. Mas no geral, eu sinto que rola muito uma. As pessoas realmente não aceitam, assim, e elas usam uns argumentos muito estranhos pra justificar o porquê de pronomes neutros e linguagem neutra não deve. Por que que a gente não devia aceitar isso, né? E todo um discurso bem transfóbico, na verdade, mas. E aí elas se embasam numas coisas do tipo, mas a língua, a gente não pode mudar a língua, ela tá aí. E aí, né, a gente para pra pensar, tá, a língua tá aí, mas, assim, a língua, ela evolui diariamente, assim como a cultura, e a gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre mudando. E por que não fazer essa mudança numa língua como a nossa, que é extremamente. Ela é. Tipo, tudo é gendrado, sabe? Tudo é. Existe a versão masculina e a versão feminina, assim, e aí, tá? Quem não cabe aí dentro, onde é que essas pessoas ficam, né? Não só isso, como é machista também, né? Se você se referir a um grupo de pessoas de diferentes gêneros, você vai se referir a eles sempre masculino, se for um grupo majoritariamente de mulheres. Tipo assim, como que fica isso, né? Sim, exatamente. Né, e como isso é problemático, e uma coisa que eu escuto muito, assim, e é uma coisa muito problemática mesmo, assim, quando vem dessa discussão e quando as pessoas, o argumento que as pessoas usam querendo invalidar a linguagem neutra enquanto vocês estão aí na internet falando de linguagem neutra, tem travesti morrendo na rua. Gente, aí eu pergunto, o que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? As coisas são desconexas, não é um argumento, sabe? Não faz sentido esse argumento, entendeu? Pra falar que linguagem neutra. As pessoas só levantam a bandeira da defesa de pessoas trans quando é pra se queixar de outras coisas sobre pessoas trans. É sempre assim. A gente é muito usado de moeda, inclusive em outros círculos, assim, da comunidade LGBTQIA+, né? Ela, tipo assim, é muito frequente isso. Tipo assim, agora que a gente quer tacar pedra num artista, tipo assim, por alguma coisa, a gente vai falar que 10 anos atrás ele fez um comentário transfóbico, sabe? Tipo, e nesse momento as pessoas lembram da gente. Em todos os outros momentos, não, assim. Isso gera briga até mesmo dentro da comunidade, né? Sim, constante. Separar pra não se unirem contra. Sim. Sem contar com, né, tipo assim, sei lá, muitas vezes as próprias pessoas de outras letras da sigla, assim, acabam sendo muito transfóbicos também. Tipo assim, é muito frequente mulheres trans, lésbicas, por exemplo, sofrerem muita agressão verbal, às vezes até física, assim, de pessoas da comunidade lésbica, porque, enfim, elas são acusadas de serem, né, homens tentando agredir elas, ou então na comunidade gay também, muitos homens trans gay são muito colocados num lugar de falta, né, porque eles não, enfim, não colocam, eles fossem insuficientes por causa dos corpos deles, isso é bem complicado, assim, também. Mas a questão da linguagem neutra em si, né, pra falar de um jeito mais didático, assim, não tem muito segredo. A ideia é que as palavras que você, de alguma forma, usaria, conjugaria no feminino ou no masculino, então, por exemplo, alunos e alunas, né, você pode ou usar uma palavra que é naturalmente neutra, como estudantes, ou você pode trocar o O ou o A, geralmente por E, então alunos, alunas, alunes, e aí o alunes, ele serve para abranger tanto pessoas não binárias, quanto grupos que são compostos de uma pluralidade de gêneros. Então, se tiver um grupo que tem homens e mulheres, também pode usar alunes, que isso já vai cobrir essas pessoas igualmente, sem ter que ficar repetindo as palavras, né? E as palavras que o E já seria meio que a versão masculina, porque isso acontece com algumas palavras, geralmente é trocado por U. Então, por exemplo, em vez de falar ele ou ela, você fala elu. Então, quando você não sabe o gênero de alguém, elo alguma coisa, algo assim. Né, falando de linguagem neutra e pronome não diz de gênero, assim, sabe? Não é a mesma coisa, sabe? Você pode se sentir confortável usando o pronome feminino e não ser uma mulher. Isso. Mais uma coisa pra se pensar. É o nosso caso pessoal, inclusive, né? Eu e Ezra usamos pronomes tanto neutros quanto masculinos e nós usamos pessoas a gênero, né? A gente não se identifica com nenhum gênero. E a gente usa pronomes masculinos tanto quanto os neutros. E é por isso também que é importante a gente, né, sempre perguntar para as pessoas quais os pronomes que elas usariam, né, que elas gostariam que a gente usasse, ao invés de perguntar, né, o que ela é. Acho que isso seria muito mais interessante. Exato.
Sim, com certeza, mesmo porque né, nem sempre dá conta das pessoas nossa identidade de gênero. Nem sempre é relevante, se bem que essa seja conta, se for agressiva, pode cortar, mas nem sempre é relevante para um assunto, para uma conversa, saber qual que é o meu gênero, mas saber os meus pronomes, sim. Então, legal perguntar. Bem, acho que eu só tenho a agradecer, né, por vocês terem participado desse podcast. Foi muito, muito legal. Eu gostei bastante das reflexões que vocês trouxeram. Gostaria de ver vocês mais vezes aqui também. Espero chamar vocês para outros episódios. Sim, por favor. Para falar sobre outras coisas, obviamente. Com certeza. Podemos fazer isso sim, eu adoraria. Podemos. Muito obrigado pelo convite, gente. Foi muito divertido. Espero que seja. Que ajude pessoas que possam vir a estar ouvindo, né? Tanto psicólogos quanto outras pessoas. É isso. Sim, gente, nossa, muito obrigado pelo convite, foi incrível. Agradeço também, assim, eu acho que foi muito bom esse episódio, assim, eu acho. Tanto pra gente que tá aqui, né? Eu que não tenho muita informação, assim, não sei muito, mas eu acho que né, ouvir vocês e receber essas indicações, né? Vou procurar seguir os canais para poder, né, ouvir mais. Eu acho que vai ser muito bacana, sabe? É importante também, né? Então, muito obrigada mesmo. Espero encontrar vocês novamente por aqui, né? Em outros temas, né? E é isso. Um prazer. Então tá, gente. Vamos encerrar o programa agora. Até o próximo programa. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa descrição para pegar os links e as referências importantes que vocês precisam saber e que vocês ouviram aqui no programa. Muito obrigada. E até mais. Vamos fazer tchauzinho? 1, 2, 3 e tchau! Tchau!